Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, voltando ao assunto, né, de jogadores que estão de saída, assunto importantíssimo, né, porque o Vasco tá com um novo treinador e agora, né, a gente já sabe que, agora, desde o início do ano, aí a gente já falava do elenco, já sabia que precisavam de reforços, então o Vasco está se livrando de alguns jogadores, abrindo a folha a folha salarial, né, folha salarial de pagamentos, abre a folha e aí existem, né, abrem também brechas para novas contratações, tá? Voltando a falar do Jair, apareceu mais um time interessado na contratação do volante Jair, tá? Já existiu, né? Já houve a sondagem do Atlético Mineiro e do Internacional de Porto Alegre, não teve proposta, tá? Ainda não tem proposta, teve sondagem, tá? Mas agora apareceu mais um clube interessado no futebol do volante Jair, é o Atlético Paranaense, tá? O Atlético Paranaense tem interesse no jogador, embora entenda que 900 mil está fora, tá? Do que o Atlético pretende, né, para o seu time, a montagem. O Atlético hoje é a segunda divisão, né, irmão? O Atlético está na Série B, tá? Então o Atlético definiu alguns valores de salário, 900 mil do Jair está acima, mas o Atlético Paranaense é mais um time que fez sondagem, tá? Cara, tomara que dê certo, irmão, tomara que dê certo, é importantíssimo para o Vasco enxugar essa folha, né? E vai abrir um espação na folha, né, cara? Pra gente, coloca aí, Jair 900 mil, Paiê 1.300.000, cara, é grana, tá? É grana, vai abrir um espação nessa folha, e por isso que eu falo, né? Você pensa aí, já saiu o Capasso, já saiu o Souza, vai sair o Jean Davi, vai sair o Jair, vai sair o Paiê, né? A gente fala também, tomara que saia também o Alex Teixeira, abre um bom espaço na folha, cara. Não vai dar para contratar, igual eu falo sempre aqui, 4 jogadores top para zaga, volante, para volância, para meio de campo, meio armador, para ataque. Não vai dar para contratar talvez 4 jogadores, mas que tragam 2 tops, irmão. Se o Vasco conseguir ir no mercado, cara, trazer 2 jogadores tops, né? Top como Bigode? Exemplo, irmão. É trazer tipo um Nenê, igual em 2015, o Vasco trouxe o Nenê, cara. O Nenê tava lá fora, o Nenê voltou pro Brasil, o Nenê, eu não preciso nem falar nada, o Nenê é um jogadoraço. O Vasco tem que achar no mercado um jogador tipo isso, cara. Tipo isso. Um jogador para carregar o time nas costas. É o que a gente esperava do Coutinho, né? O Coutinho não tá conseguindo por questões físicas, tá? Mas se chega um jogador desse no elenco, vai inclusive ajudar o Coutinho, a melhorar o futebol do Coutinho, tá? E aí, falando do Coutinho, tem uma outra questão que é importante, tá? O Vasco está aguardando o Coutinho, igual eu trouxe informação ontem à noite, o Vasco está aguardando o Coutinho rescindir o contrato, né? Está aguardando a rescisão do contrato do Coutinho com o Aston Villa, para o Vasco renovar o contrato com o Coutinho. E aí, cara, é hora do quê? Do Vasco também diminuir esse salário do Coutinho, né? A gente ouvia, né, que o Coutinho ganhava, né? Veio ganhar mais ou menos ali R$1 milhão por mês. É muita grana para o futebol que ele está apresentando, tá? Agora é hora de negociar. Coutinho, a gente quer que você continue, tá? Mas o Vasco hoje não consegue pagar R$1 milhão. Eu pago 500, pago 300, cara, é negociar, tá? Pelo futebol que o Coutinho está apresentando, ele precisa ganhar menos do que ele ganha, pelo menos a metade, no mínimo, irmão, no mínimo, tá? É uma negociação importante, estou levantando essa bola aqui, porque é uma negociação importante para o Vasco fazer também com o Coutinho. Dá uma enxugada aí no salário do Coutinho, tá? Colocar esse salário enxugando folha para o Vasco poder trazer esses jogadores que eu falo, esses 4 jogadores para estruturar cada setor do time. Zaga, volância, meio de campo, armador e também atacante. Importante, tá, cara? Importante essas questões dos números. Mas falando em contratação, o Vasco acabou de sofrer um transfer ban da FIFA, tá, cara? 3 anos sem contratar, irmão do céu. Transfer ban da FIFA porque não pagou ao Nantes. O Nantes da França tá cobrando o Vasco a grana pelo Adson, né? O Vasco ainda 777, ainda no comando da 777 do futebol. O diretor executivo de futebol era o Alexandre Matos, tá? Era o Alexandre Matos.
Alexandre Matos trouxe o Adson, né? Trouxe o Adson. E aí a 777, irmão, caloteira pra caramba, não pagou, tá? O Vasco tá devendo 24 milhões de reais pro Nantes, pelo Adson. O Vasco não pagou. O Nantes entrou na FIFA e agora o Vasco sofre transfer ban, 3 anos sem contratar, cara. Não é brincadeira não, o Vasco está na recuperação judicial, tá? O Vasco não pode pagar diretamente ao Nantes agora, é uma questão de estrutura dentro do processo de recuperação judicial. O Vasco vai informar para a FIFA, tá, que existe esse processo de recuperação judicial e que o Nantes, essa dívida com o Nantes está nesse processo, tá? O Vasco reconhece a dívida e vai pagar quando a recuperação judicial começar a andar. Essa é a defesa do Vasco. O Vasco, inclusive, emitiu uma nota falando sobre isso, que não está preocupado, não vai atingir o clube agora esse transfer ban, a janela está fechada, o Vasco está em recuperação judicial, vai só informar para a FIFA, explicar para a FIFA, tá, que está rolando essa recuperação judicial e o clube disse que não vai sofrer qualquer consequência com relação a esse transfer ban. Não pode de jeito nenhum, porque aí, irmão, atrapalha o mercado, né? A gente está mandando o jogador embora, tá mandando um monte de jogador embora, enxugando folha para contratar, e aí sofre o transfer ban, não vai conseguir contratar, tá? Mas o Vasco, repito, disse estar tranquilo com relação a isso, vai somente informar a FIFA que existe um processo de recuperação judicial, tá? E essa dívida com o Nantes está nesse processo. Espero que dê certo, que a FIFA aceite essa resposta do Vasco, para o Vasco não ficar com esse transfer ban e conseguir normalmente, né? Conseguir fazer as contratações no meio do ano normalmente. Parceiro, tem um cria da base do Vasco que está na pré-lista, né, de convocação para a seleção brasileira do Ancelotti, o técnico italiano que está vindo aí do Real Madrid para assumir a seleção brasileira. O jogador é o Andrei Santos, tá? Andrei Santos está fazendo boa temporada na França, está nessa lista aí do Ancelotti para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Parceiro, eu queria falar um pouquinho sobre o Paulo Henrique, lateral direito. O pessoal... Bigode, fala sobre o Paulo Henrique e tal. Cara, o Paulo Henrique tá jogando muita bola. Tava vendo os números do Paulo Henrique, cara. Pô, dribles certos, desarmes. Cara, é loucura que esse cara tá jogando. Eu vou falar pra vocês. Se esse cara fosse jogador do Flamengo, irmão, meu amigo, já estaria convocado para a seleção brasileira, igual o lateral direito do Flamengo, Wesley. Toda hora aparecendo aí em convocação. Porque é do Flamengo, irmão. Se o Paulo Henrique fosse do Flamengo, já estaria nessa lista aí, pelo menos a pré-lista, né, de convocados para eliminatórias da Copa. Queria que você comentasse, inclusive, sobre isso. Se você concorda, né, que o Paulo Henrique, a galera tá falando, Bigode, e aí? Paulo Henrique, já deveria ser convocado para a seleção? Irmão, e aí? Qual é a sua opinião, cara? Paulo Henrique mereceria uma vaga na seleção brasileira de futebol, meu parceiro? Deixa seu comentário aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!